Israel anuncia uma mega expansão no território da Cisjordânia com a construção de 22 novos assentamentos judeus naquele território. O Smotrich, que foi um dos corresponsáveis por essa medida, garante que o próximo passo é a soberania total. Enquanto isso, Marco Rubio, que é o representante dos Estados Unidos, anuncia o cancelamento dos vistos para estudantes chineses, alegando uma questão de segurança nacional, e a China responde prontamente a essas medidas americanas. Enquanto isso, a Justiça dos Estados Unidos cancela o tarifaço, o dia da vitória, o dia da libertação ali do governo Trump, anunciando que as suas medidas foram inconstitucionais. Uma briga jurídica em relação às possíveis taxas estrangeiras vai acontecer nos próximos dias. Vale lembrar, galera, que o Trump já está sendo, de maneira jocosa, sendo apelidado de taco, né? Ou seja, o Trump always chicken out, alegando que ele sempre volta atrás das suas medidas. E a gente tem também uma notícia negativa relacionada ao Elon Musk, que anuncia o fim da parceria com o governo Trump depois de duas críticas ferrenhas a algumas medidas do governo americano. A gente teve também uma reunião importante de Celso Amorim e Sergei Lavrov, ou seja, assessor especial das relações exteriores e o ministro das relações exteriores da Rússia, que terminou de uma maneira não muito boa para o Brasil, com uma cobrança enfática dos russos para que o Brasil apoie mais o lado BRICS da força. Enquanto isso, a gente tem também a Rússia avançando rapidamente em direção a Sumi, em direção à sua zona tampão, e o próprio chefe da Duma, que é o parlamento russo ligado à segurança, alegando que os alemães podem sim sofrer retaliações por conta da construção de mísseis em conjunto com os ucranianos. Coreia do Norte anuncia o deslocamento de uma série de munições e artilharia ali em direção à Rússia, dando a entender que a Rússia vai expandir o seu conflito, apesar de ter pedido uma reunião de paz, enquanto Zelensky mais uma vez faz uma acusação contra os chineses, alegando que a China só negocia com os russos e não mais com os ucranianos. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, nosso canal aqui é parceiraço da Nomad e presta atenção que tem uma mega oportunidade para você. Sim, cara, a gente sabe, né, que o dólar, ele caiu de valor em relação aos últimos meses. Geralmente eu, Ricardo, aproveito esses momentos para ir montando ali minhas posições. A Nomad, que é parceiraça aqui do canal, com certeza oferece as melhores taxas do mercado. É super simples, você faz tudo na palma da sua mão, galera. Pô, já tem mais de 3 milhões de usuários no Brasil. É a maior e melhor conta internacional do nosso país, com taxas muito competitivas, e você ainda consegue com o meu cupom Ricardo40Fonte. E corre, galera, porque tá acabando agora dia 31 de maio essa mega promoção, acaba daqui 3 dias, né, 2 dias. Pô, galera, para você ter acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólares. Isso é sensacional, você não encontra em outro lugar, tá? Então aproveita a oportunidade para ter acesso a uma conta que aceita em mais de 180 países. Por exemplo, eu já tenho viagem internacional marcada no segundo semestre e vou pagar tudo com a Nomad ali, né? Super fácil, seja cartão físico, cartão digital, e ainda tem acesso ao melhor cartão de crédito, pelo menos na minha concepção, do mercado, que é o Nomad Explorer. Galera, com ele eu vou utilizando e também vou ganhando cashback em dólar para aumentando minhas posições e minhas moedas internacionais. Então, se você quiser, galera, ó, link na descrição ou QR Code destacado aqui na tela para vocês, cupom Ricardo40Fonte, aproveita que tá acabando, tá? Para ter acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólar. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês, Israel anunciou algumas medidas bastante polêmicas. Na verdade, uma medida bastante polêmica, que é a construção de 22 novos assentamentos judeus no território da Cisjordânia. A gente sabe, galera, que depois de uma série de conflitos, seja a guerra de formação de Israel, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, pós ali a guerra de Yom Kippur, em que de fato você teve uma comoção internacional maior por conta da crise do petróleo que se instalou depois daquele conflito, o mundo começou a buscar pela paz, ou tentou fazer acordos pela paz. O primeiro acontece em 79, com o acordo de Camp David entre Egito e Israel, mediado pelos Estados Unidos, e nós temos em 93 o acordo de Oslo, mediado ali na Noruega, mas claro com uma participação bem importante dos Estados Unidos. Esse acordo, ele previa a devolução do território de Gaza e a devolução do território da Cisjordânia para os árabes, desde que, claro, os árabes não tivessem, né, algum tipo de... eles reconhecessem o direito à existência do território de Israel.
Não vou contar aqui a história inteira, mas, poxa, o território da faixa de Gaza, principalmente pós-2005, né, que a gente teve ali eleições, e o Hamas, que é um grupo que prega a eliminação do Estado de Israel, com certeza isso não é aceitar a formação de 2 estados, e o território da Cisjordânia sempre foi visto como relativamente mais pacífico, até porque você tem ali a atuação do Fatah, que eu não vou falar para vocês que gosta de Israel, mas aceita a existência, a coexistência dos 2 estados. Tem uma ligação muito mais próxima com o pensamento original, né, o pensamento principal da Autoridade Nacional Palestina. Pois bem, galera, na Cisjordânia, a gente teve um avanço nos últimos anos da construção de assentamentos judeus. Basicamente, a gente tem hoje cerca de 3 milhões de pessoas na Cisjordânia e em alguns pontos, em alguns bairros, Israel anuncia que vai deslocar a população palestina ou até mesmo vai criar bairros ali judeus. E isso já faz com que hoje a gente tenha cerca de 500 mil judeus alocados no território da Cisjordânia. Ah, professor, mas Israel tem soberania. Eu até concordo que, assim, do ponto de vista militar e prático, tem mesmo Israel que manda no território da faixa de Gaza. Seja com os pontos de comando, seja com as fiscalizações, principalmente depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, está completando aí 600 dias, né? Mas, assim, construir assentamentos judeus na Cisjordânia, em um território que é muito mais pacífico, não existem grandes embates, né, conflitos armados ali com Israel, é no mínimo uma provocação. E se for ver pela luz do direito internacional, que reconhece a Guerra dos 6 Dias, né, voltar às fronteiras como era antes da Guerra dos 6 Dias, como talvez o principal modelo para a formação de 2 estados, é uma anexação ilegal que vem acontecendo no território da Cisjordânia. Por isso que várias vezes o território de Israel, o Estado de Israel, já foi boicotado, já foi criticado, enfim, na ONU, por estar realizando a construção desses assentamentos. A gente sabe que Israel hoje vem tendo um aumento das críticas internacionais, e não falo de inimigos geopolíticos como Irã, Síria e tal, porque a Síria hoje menos, né? Mas porque isso já aconteceria de qualquer maneira, mas de aliados como Emmanuel Macron, como Keir Starmer, como Mark Carney, por exemplo, do Canadá, até o Trump, alegando que é para Israel e com um pouco mais de calma, principalmente contra o Irã, porque quer primeiro negociar para depois talvez tomar algum tipo de medida um pouco mais drástica. Pois bem, galera, a gente teve o Smotrich, que é talvez dos ministros mais radicais do governo Benjamin Netanyahu, dessa direita mais ortodoxa israelense, alegando que ele vai, vai fazer uma anexação, né, do território, que ele vai fazer a maior expansão com 22 novos assentamentos no território de Judéia e Samária, que é a maneira como os israelenses chamam o território da Cisjordânia. E ele ainda falou mais, hein? Garantiu que, na verdade, não está tomando terra estrangeira, e sim pegando a herança dos nossos antepassados. E, aliás, a próxima etapa é a soberania. Soberania o quê? De todo o território da Cisjordânia e de todo o território da faixa de Gaza, como ele já falou algumas vezes. Então, claro, galera, que isso gera preocupações. E, dentro desse contexto de um aumento da pressão internacional, a construção de novos assentamentos judeus na Cisjordânia, é óbvio, galera, que a pressão vai aumentar ainda mais contra o governo Benjamin Netanyahu. Temos uma reunião marcada, liderada pelos franceses e pela Arábia Saudita, em que Brasil e Senegal foram colocados como os presidentes para a criação de uma proposta de solução de 2 estados, que vai acontecer agora no meio do ano. Como eu já trouxe para vocês, não acho que vai ter uma mudança substancial, porque na prática, mesmo que a ONU delibere alguma coisa, vai ter uma cartinha, vai ter nota de repúdio, mas falar que assim, algum tipo de atitude mais drástica vai ser tomada? Não, porque se Israel e os Estados Unidos não concordarem, cara, os Estados Unidos fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, tem poder de veto. Caso eles falem não, nenhum tipo de atitude, nem mesmo sanções, podem ser tomadas contra Israel. Pelo menos, claro, segundo os princípios da própria ONU. Mas claro que isso aumenta a pressão internacional contra o Benjamin Netanyahu. E, aliás, a gente teve algumas imagens que foram destacadas. Por exemplo, o embaixador da Palestina chorando ali, alegando, né? Poxa, a gente teve uma família, que as crianças morreram, a gente fala mais de 50 mil mortos no território da Palestina. Professor, mas e o Hamas? Cara, já disse para vocês, não concordo com o Hamas. E acho que o Hamas é um grupo terror, até pelo que fez no dia 7 de outubro e muito antes. Na minha concepção, enquanto existe o Hamas, enquanto existe um governo com Benjamin Netanyahu, fica impossível a solução de 2 estados, porque nenhum aceita a existência do outro, né? Poxa, representantes como Smotrich e Ben-Gvir, acho que deixa bem claro isso por parte do governo de Israel, e as atitudes do Hamas também, com os enfim, né, contra Israel, também deixa bem claro.
Mas, enfim, a gente teve, pessoal, invasões dos palestinos a centros de distribuição de alimentos. A própria empresa que Israel fez, contratou ali, entre aspas, para fazer a distribuição, envolta em vários esquemas, em várias desconfianças, se de fato a intenção é distribuir alimentos ou se é de fato deslocar os palestinos. Então a situação está gravíssima. A pressão contra Israel aumenta bastante. Enquanto isso, tivemos também Marco Rubio, que vem dando algumas declarações polêmicas. Uma delas eu até analisei ontem com vocês. Quer fazer uma perseguição, cancelamento de vistos e talvez outras sanções mais contra pessoas que censurem moradores dos Estados Unidos ou cidadãos americanos espalhados pelo mundo. Quando tivermos mais novidades, prometo aqui que eu compartilho para vocês. Mas também fez um outro anúncio polêmico em relação a vistos de estudantes, alegando que, primeiro, para todos os estudantes de qualquer nacionalidade, as redes sociais agora vão ser analisadas. Muito possivelmente para ver se alguma pessoa que tenha criticado o Estado de Israel, tenha criticado o governo Trump, teria ou não o direito de estudar nos Estados Unidos. Mas, em relação aos chineses, ele anunciou a revogação de todos os vistos dos estudantes chineses, alegando que existem vários deles que atuam em áreas críticas ou estudam em áreas críticas. Não falou exatamente quais áreas críticas são essas, mas pensou que deve ser o setor de engenharia, o setor de tecnologia, de comunicação, até porque ontem mesmo o Trump, ele fez uma série de sanções também, boicotes à indústria de chips, inovações tecnológicas contra os chineses, alegando que é uma retaliação da China não está limitando a venda de terras raras, minerais essenciais ali para a produção mineral, para a produção bélica, produção tecnológica americana. E alegou também que existem vários desses estudantes, o Marco Rubio, que tem ligações com o PC, ou seja, Partido Comunista Chinês, deixando bem claro, né? Ou seja, que poderia ter algum tipo de relação com a espionagem, roubo de patentes, roubo de inovações tecnológicas dos Estados Unidos. Segundo a China, os Estados Unidos mais uma vez usa sua ideologia e alegando a segurança nacional como pretexto para uma decisão que prejudica os interesses legítimos dos estudantes chineses, que é uma falsa liberdade que os Estados Unidos propagam, como sendo, teoricamente, a principal democracia do planeta. Aliás, a própria China colocou que ela quer que os Estados Unidos tentem adotar uma postura que seja um pouco mais construtiva em prol das relações bilaterais. Além disso, os Estados Unidos também anunciou um rigor maior para verificação de vistos, não só para estudantes, mas também para turistas ou outros tipos de viajantes que venham da China e também de Hong Kong, alegando que podem ser possíveis espiões. Desde que a gente teve o aumento da guerra comercial lá no primeiro governo Trump, a gente já vem tendo uma queda, seja de turistas e estudantes chineses nos Estados Unidos. O pico, por exemplo, se deu em 2019, quando 370 mil estudantes chineses estavam nos Estados Unidos, e ano passado foram, entre aspas, só 277 mil. Um dos princípios que o governo Trump vem adotando é a redução da participação estrangeira, principalmente se esses estrangeiros forem chineses. Mas não só chineses. Harvard, eu venho citando para vocês, ele fez toda aquela proposta de tentar evitar, fazer quase como uma exclusão de estudantes estrangeiros em Harvard. E agora ele fala que o ideal, o mínimo, seria que pelo menos tivesse uma cota de 85% das vagas de Harvard destinado para estudantes americanos e os outros 15% para estudantes estrangeiros, alegando que uma universidade americana deve beneficiar cidadãos americanos. A Universidade de Harvard se defende e fala que, na verdade, Harvard foi construído com pensamento internacional e que é claro que a universidade ela colabora também para pessoas espalhadas pelo mundo, mas essas pessoas espalhadas pelo mundo que vêm produzir o seu conhecimento em Harvard também contribuem muito para a produção de conhecimento, ciência e tecnologia do Estado americano. E aí, pessoal, tá certo os Estados Unidos em coibir a participação chinesa, alegando suposta espionagem e comprometimento da segurança nacional? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos uma outra briga judicial do governo Trump com a justiça americana, só que agora não exatamente com a Suprema Corte, e sim com uma instância que é o Tribunal de Comércio Internacional, sediado ali em Nova York, um colegiado de 3 juízes. Eles cancelaram o tarifaço do Trump. Professor, mas a justiça tem poder para fazer isso? Confesso, galera, que isso é uma briga do direito constitucional. Vou apresentar para vocês as duas versões.
O que o governo Trump alegou é que teoricamente, o governo Trump não poderia fazer isso, mas ele alegou que os Estados Unidos estão em uma situação de emergência nacional e, por isso, o executivo deveria ter alguns poderes maiores para tomar algumas medidas, como praticar essas tarifas contra quase 180 países do mundo, já que os Estados Unidos têm um déficit comercial há quase 50 anos. Ou seja, há uma dívida crescente, há uma inflação vindo nos Estados Unidos com o déficit comercial. E o presidente dos Estados Unidos tem que ter poder para adotar essas tarifas, seja de 245% contra os chineses, seja de 10% contra alguns países, como o Reino Unido, Brasil, enfim, outros países aí da comunidade internacional. Só que o que a justiça entende? Que, na verdade, essa emergência nacional, ela não poderia ter sido convocada nesse momento, porque não é emergência nacional um déficit comercial, isso pode ser solucionado de outras maneiras, e que se quer construir mais tarifas, isso deveria vir pelo Congresso e não exatamente pelo Poder Executivo. Ou seja, deputados e senadores dos Estados Unidos, se acham que vale a pena sobretaxar os outros países, que sobretaxem, mas não o presidente dos Estados Unidos. Professor, mas é um absurdo o Trump poder fazer isso. Cara, de verdade, é briga jurídica. E o Trump, ele tem alguns argumentos interessantes. Ele fala, por exemplo, que o Richard Nixon, lá em 71, utilizou a mesma lei de emergência nacional para sobretaxar outros países. E alegou, inclusive, que ele até concorda, pode ser que ele não tivesse o poder para fazer isso. Mas quem tem que falar se ele pode ou não é a Justiça dos Estados Unidos, ainda mais um colegiado. Isso deveria vir, talvez, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, porque seria anticonstitucional, e também deveria ser revogado pelo Congresso. Mas o Congresso, pelo menos por enquanto, não falou nada. Convenhamos, com o Congresso ele é predominantemente republicano também, né? Vai lembrar isso, tá? Professor, estão impedindo Trump de governar, tal. Cara, de novo, é uma briga constitucional complicadíssima. É muito difícil. Você pode apresentar um argumento muito simples e rápido, mas com certeza ele também é errado. Por quê? Então, se você defende que o Trump pode tomar qualquer medida, já que ele é o presidente, ele não é o ditador. Então, você concorda que, sei lá, no Brasil possa ter esse aumento de IOF que foi propagado? O Congresso está possibilitando vetar isso, entende? Talvez, se fosse declarado como inconstitucional, ter sido feito por uma MP, por exemplo, isso poderia ter sido revogado pela Suprema Corte brasileira também. Então, existem esses pesos e contrapesos de uma democracia. É muito complexo e cabe interpretações dos lados. Para isso que tem a Suprema Corte americana. Agora, o que eles vão deliberar sobre isso? Cara, eu confesso que eu não sei. Mas o governo Trump já entrou na justiça alegando que o colegiado está errado para conseguir voltar com essas sobretaxas contra vários países. Lembrando que a Suprema Corte hoje é de maioria conservadora, mas já deu alguns embates ali contrários ao governo Trump. Será, pessoal, que ele vai conseguir voltar? Vale lembrar que uma série de instituições, a gente tem 7 ações judiciais contra o governo Trump, de empresários, aglomerações, enfim, e 12 estados, incluindo Califórnia, o estado de Oregon, por exemplo. O próprio procurador de Oregon deixou bem claro, falou ali, olha, a decisão reafirma que as nossas leis importam e que decisões comerciais não podem ser tomadas ao sabor dos caprichos do presidente, e sim devem ser tomadas em conluio, em acordo com o Congresso, que é quem de fato dita o orçamento público do país. Será que o Trump vai conseguir revogar essa medida da justiça americana? Deixa aí nos comentários. E, aliás, cara, existe um novo termo que vem sendo cunhado ali na mídia americana, que é o termo TACO, ou Trump Always Chicken Out. Cara, não sou um excelente aqui, né, tradutor de inglês, mas talvez a tradução mais bonitinha seria o Trump always chicken out, chicken de frango, né? Tipo, amedronta, vira uma galinha. Ele arrega, vai entre aspas. O Trump always, ele sempre arrega em relação às suas posturas. Alegando que o Trump anunciou tarifas muito altas e voltou atrás contra os chineses. Anunciou tarifas altas contra produtos europeus e depois voltou atrás. E que talvez essas sobretaxas sejam a pá de cal para que o Trump não consiga propagar novas medidas. O Trump ficou bravo quando foi perguntado para ele sobre esse termo TACO, que está sendo cunhado aí pela mídia americana. Enquanto isso, tivemos a confirmação do que eu falei para vocês que aconteceu no vídeo de ontem. O Elon Musk, ele anunciou a saída do governo americano, mas de novo era uma coisa que já era especulada, uma coisa que já era sabida. Embora as últimas semanas tenham sido um pouco complicado na relação entre os dois.
O Elon Musk, por exemplo, quando o Trump anunciou esse tarifaço, ele já tinha discordado das tarifas, anunciando que, até o irmão do Elon Musk colocou na rede social, né? Poxa, eu nunca esperei que o Trump fosse o presidente que mais aumentaria os impostos, alegando que essas tarifas estrangeiras deixam os produtos mais caros, então é uma forma de imposto também para a população americana. E o Elon Musk, ele travou brigas assim, homéricas, né, com o Peter Navarro, que foi o grande conselheiro desse tarifaço do governo Trump. Então o Elon Musk não criticou diretamente o Trump, pelo menos não para ele, embora, né, segundo a mídia, tenha tentado convencer o Trump a mudar de ideia e tal. E também a gente teve uma lei recente aprovada, galera, uma lei complexa, com mais de 1000 páginas, chamado de The Big Beautiful Bill, né? One Big Beautiful Bill, que muda completamente o sistema tributário americano, reduzindo os impostos e cortando gastos públicos. Mas segundo as contas do Congresso americano, isso vai gerar um déficit ainda maior para a economia do país, aumentando a dívida dos Estados Unidos. O próprio Elon Musk fez críticas colocando, poxa, eu fiz aqui no DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, e agora essas medidas do One Big Beautiful Bill, eles meio que acabam com todas as medidas que a gente tomou nos últimos dias, nos últimos meses, né? O Elon Musk, ele queria cortar 2 trilhões de dólares, acabou cortando cerca de 150 bilhões a 100 bilhões. É um número alto, mas talvez não corresponda à expectativa do início do governo Trump, né? Quando o Elon Musk falava de 2 trilhões. Mas assim, cara, acho que é um valor importante. Fato é que o Elon Musk, ele vem sendo muito criticado pelos diretores das suas empresas privadas. A Tesla, suas outras empresas caíram bastante de valor também por conta da sua atuação política e suas críticas à série de lideranças internacionais. E talvez voltar para a iniciativa privada seja a melhor decisão do ponto de vista financeiro, tanto para o Elon Musk como também para os seus diretores. Enquanto isso, galera, tivemos também o Brasil, na verdade o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, se reunindo com Sergei Lavrov. Reuniões que acontecem periodicamente entre países aliados, e a Rússia é um aliado do Brasil, né? Isso deixar bem claro. E essa reunião, ela estava indo tudo bem. Era uma reunião que, segundo tanto o Brasil quanto a Rússia, tratava de segurança, nesse caso, segurança cibernética, até que, ao tardar, no final da reunião, o Sergei Lavrov fez uma cobrança ao Brasil, alegando que o Brasil, ele precisava compreender as causas fundamentais do conflito. Por quê? O Brasil, ele vem sempre tentando fazer uma mediação para uma proposta de paz. Não, vamos tentar se encontrar, Putin, até o Lula falou, né, quando eu for para, vou dar uma ligadinha pro Putin, pô, vai participar da reunião com o Zelensky e tal, né? Aparentemente, o Sergei Lavrov não gostou muito dessa postura do Brasil de tentar ser o mediador, segundo a Rússia, sem entender as causas reais do conflito. As causas reais do conflito, galera, de novo, a Rússia nunca deixa muito explícito, mas vou trazer para vocês a minha visão, segundo o que os russos acreditam, que é a expansão da OTAN em direção à proximidade do território russo, seja nos países bálticos, seja na Polônia, seja com a Geórgia, Ucrânia, Moldávia, que não estão na OTAN, né, Ucrânia, Geórgia e Moldávia, mas tem interesses, pelo menos parcela da população, parcela dos políticos locais, em ingressar na OTAN. Também alegando, galera, talvez algum tipo de cerco militar, algum tipo de pressão, sanções internacionais. O Brasil respondeu, segundo as pessoas que foram ouvidas, né, informantes ali da reunião, que o Amorim falou que o Brasil, pelo contrário, o Brasil ele é um país neutro e que ele quer a paz, alegando que o Brasil, para alguns países, pode ter uma posição dúbia, visto que o Brasil ele já condenou a invasão da Rússia à Ucrânia por 2 vezes na própria ONU, mas ao mesmo tempo é contra a aplicação de sanções unilaterais. A única coisa que o Brasil quer é manter boas relações com os dois lados e tentar estabelecer um processo de paz. Mas vejam que, segundo os relatos da reunião, houve uma pressãozinha maior contra o Brasil. E vai lembrar, galera, que a Rússia confirmou que o seu memorando, as suas propostas pela paz já estão prontas. Trouxe para vocês no vídeo de ontem também, que aparentemente o mais enfático é que os países da OTAN se comprometam a não deixar novos países fronteiriços com a Rússia, principalmente Moldávia, com a região da Transnistria, a Ucrânia, com a região de Donbás e todas as regiões anexadas, e a própria Geórgia, ingressem na OTAN. Segundo os relatos, esse memorando até autorizaria que parte dos ativos russos congelados fossem utilizados no processo de paz. A Ucrânia falou que aceita a reunião no dia 2 de junho
na Turquia, só que quer saber o que foi escrito nesse memorando, porque não quer ser surpreendido com algum tipo de má notícia na hora. Porque o que a Ucrânia acha, e os líderes europeus também acham, que deve ser um memorando com as mesmas condições sempre. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN. A Europa vai ter que parar de ajudar militarmente, economicamente a Ucrânia. A gente vai ter que ter a convocação de novas eleições. Os territórios que foram invadidos pela Rússia vão ficar completamente com os russos. E a Ucrânia e a Europa acham que isso é inconcebível, né? Como eu já trouxe para vocês também, a Rússia, ela, quanto mais demorar para fazer um processo de paz, principalmente nesses próximos 4 meses, que está numa condição muito boa geograficamente e climatologicamente para fazer um avanço, para a Rússia ela não vê tanto mal, porque ela acha que ela pode expandir em mais territórios. E ela já está avançando. Segundo relatos militares locais, tanto de Ucrânia como de Rússia, principalmente na região de Sumy. Na própria capital, a gente fala que os russos estão a pouco mais de 25 quilômetros, com tropas avançando em direção à própria Ucrânia, tá? Ou seja, se ficar adiando o processo de negociação de paz, é mais tempo que os russos têm para avançar em direção ao interior da Ucrânia. Professor, mas a gente tem a Ucrânia com cada vez mais aliados. A própria Alemanha, que era de Olaf Scholz, que nunca se comprometia, e agora o Friedrich Merz, novo chanceler do país, colocando que vai construir mísseis de longo alcance em conjunto com os ucranianos, anunciando um pacote de 5 bilhões, prometendo que não vai reativar o gasoduto Nord Stream e ainda cogitando ceder os mísseis Taurus, mísseis de longo alcance de altíssima tecnologia, 500 quilômetros, para a Rússia. Pois bem, galera, só que a Rússia também já está respondendo a isso. O próprio chefe da defesa da Duma do parlamento russo deixou claro que a Rússia, nesse momento, está pronta para bater os mísseis Taurus e atacar não só os locais de lançamento desses mísseis, que possivelmente, se eles forem acendidos, devem ser lançados da Ucrânia, mas sim os locais de produção. Ou seja, se os mísseis Taurus forem cedidos e eles atacarem do território ucraniano o solo russo, a Rússia fala que a Alemanha está envolvida diretamente na batalha e que pode atacar não só da onde foi lançado os mísseis Taurus, mas também os pontos de produção, ou seja, o território da Alemanha. Fazendo assim, justiça aqui também, né? Foi falada a mesma coisa quando a França forneceu os Scalp, quando os britânicos forneceram o Storm Shadow. E, galera, a Rússia, por enquanto, não fez grandes movimentações militares, pelo menos não contra os países que fazem parte da OTAN. Além de exercícios militares na Finlândia, algumas violações de espaço aéreo da Romênia, também do território da Polônia, mas nada muito grave assim, né? Será que se de fato a Alemanha fornecer os mísseis de longo alcance, a Rússia vai atacar o território alemão, como foi prometido pela segurança do parlamento russo? Eu particularmente duvido, hein, galera? Mas enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, também tivemos a confirmação que a Coreia do Norte, que lembrando tem um acordo de defesa conjunta junto com Putin, mandando 20 mil containers com projéteis de artilharia e mísseis para apoiar a Rússia contra o território ucraniano. Mais uma vez, cara, corroborando aquela ideia que eu passei para vocês, da parceria mútua, né, defesa conjunta entre os dois países, e que se tem tantas munições, tantos mísseis, e a Rússia avançando em direção a Sumy, é porque uma grande ofensiva vai acontecer no futuro próximo. Professor, com a presença de militares norte-coreanos? Não sabemos. Como foi utilizado em Kursk, né? Não sabemos. Mas os equipamentos, pelo menos, estão sendo utilizados. Pessoal, só continuando aqui rapidinho, porque deu algum tipo de erro enquanto eu estava gravando. A última questão importante que eu quero trazer para vocês foi que o Zelensky, mais uma vez, acusou os chineses. Ele já tinha falado dos chineses terem 155 militares lutando em favor da Rússia, coisa que a China negou. Depois falou que a China estava ajudando a Rússia com equipamentos militares, parcerias militares. A China também negou, e agora foi na questão dos drones. Segundo o Zelensky, a China suspendeu os drones Mavic que eram utilizados pelos ucranianos no campo de batalha, mas continua enviando os mesmos drones para a Rússia. Além disso, há linhas de produção dentro da Rússia com representantes chineses. Essas acusações, né, como eu falei para vocês, não são acusações novas. Parece muito que o Zelensky está querendo incluir a China como um inimigo geopolítico mesmo. Até para talvez atrair mais atenção da União Europeia, dos Estados Unidos, que tem a China como inimigos, principalmente os Estados Unidos. Porque eu, Ricardo, de novo, né? Pode ser que eu esteja errada, na geopolítica eu não coloco mão no fogo por ninguém. Mas duvido que a China iria se envolver. Não quer nem invadir Taiwan, galera, para não comprar uma briga com a comunidade internacional. Quanto mais mandar militares, drones exclusivamente para a Rússia e não para outros territórios, porque seria pedir para possíveis retaliações.
poxa, a Europa, a Alemanha se envolvendo tanto no conflito, a China vai ajudar a Rússia exatamente para quê nesse momento, entende? Então, penso eu que é uma tentativa dos Zelensky de atrair a China para o conflito. E você, agora que a China tá tão parcial assim em favor dos russos? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.